Olá, galera do oitavo ano. Eu espero que vocês estejam bem, né? Suas famílias bem, todo mundo bem. Hoje a gente vai dar início, então, ao módulo 6. Peço que vocês, quem ainda não fez, faça e me mande o módulo 5, fechou? Que a gente já vai começar as explicações do 6. Eu vou começar a falar para vocês sobre várias coisas que aconteceram na Europa durante o século XIX. Então, eu tenho o Congresso de Viena. Quando que acontece o Congresso de Viena? Ele acontece quando Napoleão Bonaparte, depois daquele governo dos 100 dias, quando Napoleão, ele é preso, né? Preso e exilado, e a galera da Europa se reúne para arrumar a bagunça que Napoleão deixou nos territórios europeus. Então, basicamente, eles têm como objetivo restaurar as monarquias absolutistas, ou seja, devolver para os reis que Napoleão tirou do poder o poder absolutista, certo? E para reestruturar o negócio do território na Europa, tá? Há também uma ideia de pacificação. As revoluções, as nações europeias, elas estão muito inseguras a respeito das revoluções liberais. A gente vai falar delas daqui a pouco, né? A gente teve a Revolução Francesa, mas vai ter outras revoluções nessa época. Certo? Então cria-se também a Santa Aliança, Rússia, Áustria e Prússia, as três cristãs, só que a Rússia cristã ortodoxa, a Áustria católica e a Prússia protestante. Mesmo assim, as três nações se unem e formam a Santa Aliança, com o objetivo de abafar possíveis revoltas liberais em seus territórios. Certo? O que é a Revolução Liberal? O que é o liberalismo? Bom, o liberalismo a gente já está estudando lá, desde os filósofos lá no comecinho que a gente viu. Ai, meu Deus, Adam Smith, que a gente viu alguns filósofos que defendiam a ideia de a não intervenção do Estado, ou seja, dos governos, no comércio, certo? Então, o que acontece? O liberalismo, além de defender isso, ele também defende liberdades individuais, direito à opção religiosa e ampliação da participação política das pessoas, certo? Desde lá do iluminismo já vem crescendo essas ideias que são chamadas de ideias liberais ou liberalismo. Em 1830, então, eu vou ter uma revolução na França. Vou contar para vocês. Luís XVIII assumiu o trono francês durante esse Congresso de Viena em 1814, certo? Luís XVIII, ele é irmão do Luís XVI. Quem foi o Luís XVI? O que teve sua cabeça cortadinha lá na Revolução Francesa, certo? Então, o Luís XVIII, ele assume o trono francês em 1814 pelo Congresso de Viena, a decisão do Congresso de Viena de devolver para ele o trono, certo? Em 1824, ele é substituído por Carlos X. O Carlos, ele assume o trono com um apoio da burguesia, certo? Só que ele começa a ter umas medidas que querem fazer voltar o antigo regime na França. Então, assim, ele restaura privilégios, não só para a nobreza, mas para a igreja, para o clero, e boa parte dos franceses já não quer mais saber de aceitar pacificamente essa ideia da volta de um absolutismo. Então, isso fica evidente, né? Tanto na imprensa quanto na oposição política, principalmente feita pelo Luiz Felipe de Orleans. Para vocês terem uma ideia, ele tem tanta bronca com a imprensa, né, que faz uma oposição intensa a ele, que ele resolve acabar com a liberdade de imprensa na França. Aí vários movimentos começam a pipocar dentro da França. Então, pressionado, o Carlos X ele acaba abdicando do trono e vai se exilar na Inglaterra, ou seja, sai do país, vai para a Inglaterra. O trono, então, é entregue a Luís Felipe de Orleans. Esse se alia a banqueiros. Olhem bem, galera, quem vai para a rua, certo, para derrubar o Carlos X é o povo. Quando o Luís Felipe de Orleans consegue o poder, ele vai se aliar aos banqueiros, certo? Então, ele vai acabar desagradando não só
os trabalhadores como a burguesia industrial e os comerciantes grandes ou pequena ou grande ou média ou grande burguesia, certo? Então esse movimento que acontece na França, que derruba o Carlos X, que bota o Luiz Felipe no poder, ele vai ter uma repercussão em vários países vizinhos. Por exemplo, a Bélgica vai conquistar sua independência, alguns estados alemães e algumas regiões da Itália também vão ser palco de rebeliões, não só agora, como mais para frente na Primavera dos Povos também, certo? E também acontecem revoltas na Polônia e em Portugal, certo? Então, a gente vai chegar na Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos? Um conjunto de rebeliões que vai acontecer em vários países da Europa. Então, entre 1946 e 1948, a gente vai ter uma onda de fome e desemprego. 1846 e 1848, me desculpe. A gente vai ter uma onda de desemprego e de fome e também uma onda de revoltas por conta disso, certo? Então, essa onda de revoltas fica conhecida como Primavera dos Povos, certo? Essa onda vai ter início na França, então, com a deposição de Luiz Felipe de Orleans. O Luiz Felipe, ele vai cair. Eu tinha, olhem bem, vamos relembrar. Eu tinha o Luiz XVIII, ele foi substituído pelo Carlos X, que foi substituído pelo Luiz Felipe de Orleans e que agora vai cair também, tá? Então, quem faz essa revolta é um conjunto de pessoas. Então, eu tenho trabalhadores, tenho estudantes, tenho intelectuais, tenho uma parte dos militares que adere a esse tipo de revolta. Então, regiões da Itália, Reino Germânico, Suíça, Áustria, Espanha, também vão experimentar revoluções nesse período. Então, essas revoluções, que são chamadas de revoluções liberais, elas vão acontecer entre 1846 e 1848 e vão se chamar Primavera dos Povos, certo? Aí, com a queda de Luís na França, eu vou ter uma segunda república formada na França. Vamos lembrar da história da França. Eu tenho um rei absolutista. Ele é derrubado por uma revolução, a Revolução Francesa. Depois eu tenho Napoleão Bonaparte, ele vai ser derrubado, aí assume o Luís XVIII, que vai ser derrubado, Carlos X derrubado, Luiz Felipe de Orleans derrubado, certo? Então, assim, quando eu tenho a Revolução Francesa, eu tenho a transformação da França numa república. Depois ela volta a ser monarquia com o Napoleão Bonaparte, continua a monarquia com Luís, continua a monarquia com Luís Felipe, com Carlos X, continua a monarquia com Luís Felipe de Orleans e depois tem uma segunda república quando cai o Orleans, certo? Nessa segunda república vai se formar na França um governo provisório. Esse governo, ele vai estabelecer o sufrágio universal, que era uma reivindicação antiga dos franceses. O que é sufrágio universal? Todas as pessoas, todos os homens maiores de 21 anos estavam aptos a votar ou a se colocar para eleger num cargo público. Mulheres não, tá, galera? Então não é todo mundo. Todos os homens, o sufrágio aqui da Segunda República Francesa, todos os homens maiores de 21 anos estavam aptos para votar ou ser eleitos, né, pelo voto dos outros. Há a criação de umas oficinas que vão chamar oficinas nacionais, que é profissionais do mesmo ramo que vão se unir, trabalhar junto e dividir o lucro desse trabalho. Há também a diminuição da jornada de trabalho de 12 horas para 10 horas e eles fazem uma eleição para trazer para a França uma nova constituição republicana. Nessas eleições só são eleitos burgueses da alta burguesia. Então, assim, aos poucos o governo ele vai se afastando do povo, as oficinas nacionais são desativadas. As revoltas e rebeliões que as pessoas fazem nessa época são duramente reprimidas, certo? E nas eleições seguintes, olhem bem, Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do Napoleão aquele, foi eleito.
Ele conquista o apoio dos monarquistas e ele dá um golpe e restaura a monarquia na França sob o título de Napoleão III. Certo? Aula que vem tem mais. A gente vai depois ver os pensamentos, as correntes de pensamento político que surgiram no século XIX. A gente vai falar sobre elas. Então, vamos lá, galera. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Beijo!